Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Convido você que está aqui pela primeira vez a pegar a sua Bíblia, porque nós a usamos todos os dias, afinal de contas, é um estudo da Palavra de Deus, segundo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Vai precisar também de material para anotar, um caderno, canetas coloridas, verde, azul e vermelha, enfim, material básico para o estudo da Palavra de Deus por este método. Se você já gostou da ideia, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, tá bom? Acionar o sino da notificação, porque todos os dias nós temos vídeos aqui com o nosso estudo da Palavra. E se você ainda não está preparado, não faz mal. A sua Bíblia é o mais importante neste momento. Pode ser qualquer tradução católica, eu uso a tradução da Bíblia de Jerusalém para esse estudo. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Por essa razão, dobre os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza de sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito, no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim, tereis condições de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além, o que nós podemos pedir ou conceber, a Ele seja dada a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta oração de São Paulo, no final do capítulo 3, como um fechamento, de uma primeira parte da carta, e se você olhar na sua Bíblia, provavelmente isso está bem definido aqui, como uma primeira parte, onde ele fala da fé, exalta a Deus, ele concede o entendimento de quem Deus é, os atributos de Deus. Se a gente for olhando aqui, os hinos que Paulo vai falando, ele vai definindo quem é Jesus, quem é o Pai. Nós vamos entendendo em cada capítulo, Essa primeira parte aqui, na minha Bíblia de Jerusalém, está aqui, o mistério da salvação e da igreja. É o que ele faz, Se você pega o capítulo 1, ele vai falar do plano da salvação, depois a gente vai ver que ele continua falando sobre isso, mas pede que os olhos do nosso coração se abram. Ele vai falando que a salvação é gratuita, que nós devemos ser gratos e devemos nos empenhar naquilo que Deus, de antemão, preparou para que nós vivêssemos, e que isso é uma graça, nós somos membros da igreja. E aí depois ele fala do seu ministério, que é essa graça de estado que Paulo tem,
E agora ele encerra esse trecho falando a Deus, rezando por nós, mas trazendo muitos atributos do Pai, de Deus. E eu coloquei aqui como título o Deus imenso, porque ele vai falar dessa imensidão de Deus. Mas como enxergar essa imensidão de Deus? Paulo coloca uma coisa que é muito importante para mim e para você. Não é de maneira externa que a gente enxerga a imensidão de Deus. Não se iluda que você não vai e eu não vou enxergar o quanto Deus é imenso olhando fora de nós, com um homem exterior, vendo apenas, e com isso não diminuo o tamanho da graça, mas a fonte para o entendimento de quem Deus é não está nas realidades que eu vou falar agora. As realidades que eu vou falar, que eu estou dando exemplo, são milagres, prodígios, sinais, curas, demônios sendo expulso, né? Tudo aquilo que muita gente se impressiona e realmente, você pega uma pessoa que era doente com câncer, por exemplo, e através da oração, através de uma promessa, através de uma graça que a pessoa recebe, ela fica curada. Às vezes ela vai no encontro, ela vai lá em Lourdes e bebe da água da fonte de Lourdes e fica curada. Tem muitos milagres atribuídos a isso. Se você vai em Aparecida do Norte, quantas promessas feitas a Nossa Senhora e graças alcançados milagres extraordinários estão lá, na sala dos milagres, expostos para todo mundo ver. Eu não estou falando dessas realidades. Não são essas realidades que nos mostram a imensidão de Deus. O que nos mostra a imensidão de Deus é a ação do Espírito Santo agindo no homem interior. Quando nós conseguimos, pela fé, nos manter unidos a Deus, nos manter próximos a Ele, aí é coisa nossa, a nossa perseverança. E por causa dessa perseverança, Deus vem e faz a ação dele poderosa no nosso coração, vai nos ensinando a amar. E esse mergulho na vida interior, na meditação, na oração, de quem é Deus de verdade, nós vamos conhecendo a sua imensidão. Nós vamos conhecendo quem Deus é. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Depois de falar tudo isso, depois de fazer toda a explanação sobre a fé, ele vai terminar aquele trecho que nós colocamos dos capítulos 1, 2 e 3. No final do capítulo 3, ele vai dizer: por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai. Ou seja, Paulo se coloca como intercessor por nós. Aí vem uma expressão: de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Ou seja, ele é o Criador de todas as coisas. Né? Toda a família, toda a pátria, todo o povo, né? Tem nome, tem sua origem em um só, um Deus, Criador de todas as coisas. Para pedir o quê? Olha, versículo 16. Para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo está rezando para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque esse poder vem da ação do Espírito Santo. Então, ou seja, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso precisamos pedir o Espírito Santo constantemente. Porque é Ele quem realiza a obra em nós, não são os nossos esforços. Nós já aprendemos isso, né? Temos aprendido isso na palavra de Deus, mas não custa nada lembrar, porque é fácil a gente se iludir achando que somos nós. É fácil que eu me iluda pensando que é o meu esforço, porque a graça de Deus
realiza em mim e ela age através de mim. Então parece que sou eu. A impressão que eu tenho é que sou eu, mas não sou eu. Essa graça não veio de mim, ela me foi concedida pela força do Espírito Santo. Ela vai agir em mim e passar por mim, mas não me pertence. Pertence a Deus. E no versículo 17 ele vai dizer que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor, ou seja, a vida de Cristo em mim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, o que Paulo disse lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Isso fará com que eu aprenda a amar, esteja fundado no amor, meu fundamento de toda a vida, do que eu faço, do para quê das coisas, o amor a Deus. Porque a minha fé vai estar viva, vou estar firme na fé, sabendo quem eu sou, dependente do Espírito Santo e cheio da presença de Cristo na minha vida. Por quê? Porque vou amar como Jesus ama, vou ter os gestos de Jesus, vou começar a ter os pensamentos de Jesus. É uma vida de santidade. É um processo decidido e definitivo para ser de Deus. Paulo está rezando para que nós, como os Efésios, tenhamos essa firmeza. E aí, a partir disso, dessa construção do homem interior, versículo 18. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Gente, o pré-requisito para que nós conheçamos, para que nós tenhamos condições de conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, ou seja, a plenitude, conhecer quem é Deus, a amplitude de Deus, receber essas graças espirituais. O pré-requisito é estar num caminho decidido de santificação. Não é ter contato e visualizar inúmeros prodígios e milagres. Isso ajuda, alimenta a fé, mas não nos mantém nela. Não nos aprofunda na graça de Deus, no caminho de santificação. É uma vida interior que faz isso. E como ter essa vida interior? Perseverando na prática do bem, nas orações, mesmo quando eu não tenho vontade, dando qualidade ao tempo que eu tenho para rezar. Como eu dou qualidade ao tempo que eu tenho para rezar? Na sua profunda atenção. A gente tem dificuldade de ter atenção às coisas. Às vezes a gente está no lugar, mas a nossa cabeça ou os nossos sentimentos estão em outro. Quando não, cada um num lugar diferente. Cabeça num lugar, sentimento em outro lugar, corpo em outro lugar. Sem contar os outros barulhos. Estou falando só de barulhos interiores. Olha quanto trabalho nós temos. Para você e eu percebermos que sozinhos nós não conseguimos mesmo, por mais que a gente queira e se esforce, sem a força e o auxílio do Espírito Santo, não dá. Então nós temos que pedir. Vem, Espírito Santo, peça agora. Vem, Espírito Santo, e me ajude a viver na tua presença, sentir com os sentimentos de Cristo, amar com o amor de Cristo, ser reconstruído por dentro de todas as situações que vão me machucando, me ferindo, me impedindo de ser quem eu devo ser. Para que eu conheça, por causa da tua graça,
quem Deus é, de verdade. E ele continua no versículo 20: aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo que nós podemos pedir ou conceber. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações dos séculos. Amém. Veja, Deus é capaz. O poder de Deus pode agir em nós muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. Nós não temos ideia, nós não fazemos ideia de que poder Deus tem. Paulo está afirmando aqui. Quando o anjo diz para a Virgem Maria, para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. E Paulo está dizendo isso aqui, de alguma forma, de uma forma diferente, talvez um pouco mais esclarecida para nós hoje, para entendermos que não se trata de um impossível que nós conhecemos. Ultrapassa até o que a gente pode achar que é impossível. Se a gente continua pensando nas possibilidades, a gente pode fundir a cabeça de tal maneira que a gente morre. De tanto que ultrapassa. Ele está dizendo, Deus pode agindo em nós fazer muito além, infinitamente além. Então, se esse poder, se esse Deus, se esse Senhor, que pode tanto estar preocupado comigo e com você porque nos ama, como desconfiar das suas intenções? São Paulo está nos dando esse caminho de vida interior, por quê? Porque ele habita lá. Ele conhece esse lugar onde ele pôde ver maravilhas de Deus através de uma vida interior que ele aprendeu a ter, que ele ultrapassou, sendo um fariseu, um ex-fariseu, que, ao contrário dos seus contemporâneos fariseus, que viviam do exterior, vive plenamente da vida interior. E não está nem aí para o exterior. Inclusive, o seu exterior demonstra as chagas de Cristo, as marcas do amor de Cristo, nas quais ele se gloria. Que oração importante, né? Que Paulo está fazendo para mim e para você. Por mim e por você. Nós precisamos entrar nesse mistério. Digo precisamos, mesmo que você pare e pense, meu Deus, eu tenho medo. Eu tinha medo também. Não tenho mais. Eu tinha medo. Medo de me entregar, medo de me deixar conhecer por Deus. E sabe por que a gente tem medo? E ainda tem alguns. Porque as nossas obras ainda são más. Porque ainda a gente nutre amor por este mundo. Em algumas áreas da nossa vida, mais do que o amor por Deus, que nos ama tanto. O que fazer então? Pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. Mesmo que você não consiga rezar, mesmo que você não consiga se pôr em oração, não consiga rezar mais nada durante o dia, peça, vem Espírito Santo. Pouco a pouco, a sua vida vai mudar. A sua vida será transformada. E você entrará nesse processo que Paulo nos convida hoje a entrar, de uma vida repleta da ação do Espírito Santo e com Cristo habitando em nossos corações, porque o homem interior é quem deve e quem pode ver a Deus. Vamos anotar no nosso diário? Tá fácil de anotar hoje. É tudo princípio eterno. E
Que princípios eternos maravilhosos. Já, às vezes a gente está fazendo oração, sim, cheia de grandes verdades imutáveis. Por isso, são princípios eternos. Anota aí, tudinho. E também, qual é a mensagem de Deus para você hoje? Por que você não fala a mensagem de Deus, Jares? Olha, talvez eu até fale no meio da reflexão. Talvez alguma coisa que eu fale sirva para você. Mas é Deus quem fala com você. Às vezes você pode usar da minha voz. Mas, sobretudo, Ele fala e quer falar no seu coração. Aplique-se para que, neste momento, você não só ouça e anote, mas, sobretudo, reze. Medite nas palavras. Essa é a mensagem de Deus para você. E como colocar isso em prática na sua vida? Também é a sua resposta. Quem é novo aqui no canal, quero convidar a se inscrever e fazer parte dessa família que faz todos os dias o estudo bíblico com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas A Bíblia. Esse canal ele é dedicado a este projeto Diário Espiritual. O que é o Diário Espiritual? É o resultado do método. Você aprende o método e realiza todos os dias o seu diário espiritual. É o seu diário. Por isso que as anotações de promessas, ordens ou princípios eternos são comuns entre nós, porque elas dificilmente variam. Dependendo da tradução da Bíblia, pode ter alguma mudança, mas é muito difícil. Mas a mensagem de Deus e como pôr em prática é com você. Por isso é o seu diário. Amém? Para quem não sabe, aqui na descrição do vídeo tem informações importantes para que você possa fazer parte dessa família, inclusive grupo de WhatsApp que você pode participar, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo e no final eu vou deixar a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para você aprender o método. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.